É aqui, no fundo da tumba de Djoser, que o arquiteto Imhotep e o médico Imhotep convergem. Como vizir do rei, Imhotep teria sido o responsável pela construção da câmara funerária e como sumo sacerdote ele teria supervisionado a mumificação de Djoser. É através da perfeição da mumificação que Imhotep teria ganho um extraordinário conhecimento do funcionamento do corpo humano. Mas quando os arqueólogos entraram na tumba de Djoser em 1934, tudo que eles encontraram do faraó foi o torso, braço direito e pé esquerdo. Se você olhar para a múmia ou os pedaços que foram preservados, dá para ver que o pé foi preservado. Consiste de bandagens de linho que envolviam o pé e foram feitos com detalhes onde se pode ver as unhas do dedo e todos os tendões do pé. E isso é bem típico da mumificação da terceira dinastia. É claro que isso deve ser uma porção do corpo do faraó Djoser. A mumificação teve grande influência nas práticas médicas egípcias. Supervisionando o trabalho do embalsamador, Imhotep teria ganho um grande conhecimento sobre a posição dos órgãos internos e da anatomia humana. Ele pode ter aplicado o que ele aprendeu preservando os mortos para curar os vivos. A alguns quilômetros da pirâmide em degraus, nas pirâmides de Gizé, os cientistas recentemente descobriram evidências arqueológicas de que Imhotep pode ter tido um laboratório vivo perfeito para praticar a medicina. O Dr. Zahi Hawass, um dos mais importantes arqueólogos egípcios, fez uma descoberta espetacular perto da Grande Pirâmide de Gizé em 1990. Hawass desenterrou o complexo onde os trabalhadores que construíram as grandes pirâmides eram hospedados e enterrados. A escavação da aldeia e do cemitério dos trabalhadores por Hawass está trazendo novas informações sobre como as pirâmides eram construídas e mudando velhas ideias de como os trabalhadores viviam e morriam. De cada esqueleto se tira uma história do passado. Uma história dos egípcios que criaram e fizeram essa maravilhosa estrutura. Hawass exumou os cadáveres de 20 trabalhadores e mandou os esqueletos para um laboratório onde os ossos foram examinados e radiografados. Como se podia esperar, as radiografias mostraram que muitos trabalhadores tinham sofrido ferimentos. A grande surpresa é que muitos desses ferimentos foram tratados com procedimentos médicos muito eficazes. Há evidência de que braços quebrados foram curados depois de serem colocados em talas. A ponta desse osso da perna está bem curada, prova de que o trabalhador recebeu um bom cuidado e viveu durante anos depois da amputação cirúrgica da parte inferior da perna. Um conjunto de radiografias e ossos revelam evidências da primeira cirurgia cerebral conhecida da história. Este é o crânio de um homem que sofria de câncer com metástase no osso. Podemos ver essa lesão e existe evidência de que eles podem ter tentado fazer uma operação cirúrgica que aparece nesta marca no lado de fora do osso. Em 2500 a.C., os médicos egípcios cavaram um buraco nesse crânio para aliviar a pressão causada pelo tumor cerebral do paciente. O Dr. Hawass argumenta que isso não é apenas um testemunho das práticas médicas do Antigo Egito, mas pode ser evidência adicional de que as pirâmides não foram construídas por escravos. A teoria tradicional é de que 100.000 escravos trabalharam por 40 anos para construir cada uma das grandes pirâmides. Mas Hawass encontrou documentos na aldeia dos trabalhadores que provam que os trabalhadores eram pagos.
Os documentos e os ossos dos trabalhadores levam Hawass a concluir que cada pirâmide foi construída em mais ou menos 20 anos por 20 mil trabalhadores egípcios. Os trabalhadores eram motivados pelo nacionalismo e tinham o benefício do atendimento médico de emergência. Uma evidência importante de que os trabalhadores não eram escravos é a análise dos ossos. Se fossem, nunca fariam uma cirurgia cerebral. Como construtor da primeira pirâmide, Imhotep pode ter tratado dos ferimentos dos trabalhadores e comandado o primeiro centro médico do mundo. Hipócrates, o grego que foi reconhecido como o pai da medicina moderna, viveu no século IV a.C., mas há evidências de que Imhotep, 2000 anos antes de Hipócrates, estava praticando técnicas de medicina moderna. O Dr. Hamdi El-Hafey, um médico e professor de medicina egípcia antiga da Universidade Americana no Cairo, acredita que Imhotep pode ter sido o autor do primeiro tratado médico. Aqui, numa praça do mercado do Cairo, o Dr. Hamdi está usando um antigo manuscrito egípcio para procurar os ingredientes que Imhotep pode ter receitado. A medicina egípcia antiga continha grandes doses de magia, mas muitos tratamentos eram cientificamente válidos e eficazes. O carro-chefe deles era o uso frequente de mel como ingrediente para os ungüentos usados para tratar feridas. Mel é um ingrediente absolutamente maravilhoso porque é bactericida e bacteriostático. Quer dizer que as bactérias não podem se desenvolver e são mortas pelo mel. Aí você pode imaginar o efeito delas nas feridas. Coloque mel em qualquer ferida e eu garanto que ela não vai infeccionar. Mel mata as bactérias. O Dr. Hamdi descobriu o poder curativo do mel num tratado médico egípcio antigo que pode ter sido baseado nos escritos de Imhotep. O papiro Edmund Smith, batizado com o nome do primeiro dono, é o mais antigo e mais importante papiro médico já encontrado. Datando de 1550 a.C., o documento lista 48 casos de ferimentos traumáticos e seus tratamentos. O primeiro uso conhecido no mundo de suturas para fechar feridas, pão mofado para curar infecção e carne crua para deter hemorragia. O papiro começa com ferimentos na cabeça e vai descendo o corpo, a mesma estrutura organizacional usada pela anatomia de Gray, hoje em dia. O papiro Edmund Smith é um papiro muito científico no sentido de que apresenta um caso como apresentaríamos hoje para nossos alunos. Tem um título, o que fazer sobre ele, como diagnosticar, tratar e fazer acompanhamento. O papiro Edmund Smith antecede Hipócrates em mais de 1000 anos. E baseado na língua arcaica dos papiros, o Dr. Hamdi suspeita que os tratamentos médicos foram tirados de documentos ainda mais antigos, documentos que podem estar enterrados com Imhotep.